Vamos falar da nossa Câmara Municipal? A comissão especial criada pela Câmara de Vereadores de Joinville apresentou em seu relatório final a sugestão de que Joinville adote um sistema parecido com o de Chapecó. Estamos recebendo o relator da comissão, o vereador Matheus Batista, ao vivo aqui nos estúdios da Jovem Pan Joinville, para falar desse assunto, que é tema da nossa enquete, que está lá no YouTube, né? Se você concorda com essa situação de utilizar o mesmo método que está sendo utilizado em Chapecó. Bem, integrantes da comissão especial estiveram na cidade de Chapecó e também em outras cidades para averiguar o que está sendo feito e que pode de repente ser aplicado aqui em Joinville. Vereador, muito obrigado pela presença, bom dia. Muito bom dia, eu que agradeço pelo convite, agradeço a vocês dois, agradeço também aos ouvintes que estão nos ouvindo aqui. Eu acredito que a conversa vai ser muito produtiva pra gente esclarecer aqui todas essas 206 páginas de relatório, que tem muita investigação, muito estudo e muito trabalho aqui por trás. Então, eu imagino que aqui tá a resposta pra gente resolver esse problema, não só aqui em Joinville, mas pra replicar esse modelo ao redor do Brasil, para resolver no Brasil inteiro, na realidade. Vamos destacar os principais pontos, vereador? Claro. O que o senhor coloca para o ouvinte da Jovem Pan desse relatório final que pode realmente, na prática, resolver esse problema? Perfeito. Olha, eu acho que a primeira coisa que eu acho que eu gosto de introduzir esse assunto é o índice que a gente formulou, que é o índice de gravidade de pessoas em situação de rua, certo? Esse índice ele leva em consideração dois princípios fundamentais. O primeiro é o da multidimensionalidade, ou seja, ele leva em consideração que essa situação das pessoas em situação de rua é uma questão complexa, que não deve ser avaliada só pelo número bruto de pessoas em situação de rua na cidade. E a segunda é a comparabilidade estatística, porque ela permite com que a gente possa escalar esses resultados e a gente possa comparar com outras cidades. Esse é o principal ponto aqui do índice, na minha opinião, que a gente pode comparar com outras cidades e ver realmente quem que é a cidade que está funcionando, qual que é a cidade que tem um impacto positivo, significativo realmente, né? O índice ele tem 4 dimensões, né? Que é a densidade de população em situação de rua por quilômetro quadrado, a proporção de pessoas em situação de rua per capita, o acesso aos serviços públicos e a tendência de crescimento nos últimos 3 anos, né? Os resultados que a gente tem, segundo o índice, é o seguinte, né? São Paulo ficou com a nota de 4.7, né? O índice ele vai de uma nota de 1 a 5, né? Então, São Paulo ficou com a nota de 4.7, Florianópolis 4.4, Recife 4.2, Curitiba 3.5, Itajaí 3.2, Joinville 2.9, arredondando, e Chapecó 1. Né? Ou seja, Chapecó teve a nota mínima, né? Quando a gente bota esses resultados num gráfico de dispersão, a gente percebe que realmente Chapecó é um outlier completo. Ele tá muito, estatisticamente falando, ele tá muito fora do padrão, né? Na estatística, a gente fala que ele tá a 2 desvios padrões da média dos conjuntos dos resultados das outras cidades ali. Então, assim, é uma estatística muito significativa que a gente tem que tomar atenção, que a gente tem que prestar muita atenção. E aí a comissão foi até Chapecó investigar o que estava acontecendo, né? Acho que a gente tem que dar um passo atrás pra gente refletir sobre uma questão. A questão do que Joinville está fazendo hoje, né? Joinville, segundo o relatório do próprio Tribunal de Contas do Estado, é o único município do estado que tem todos os equipamentos que estão previstos na legislação federal aqui instalados no seu município, né? Então, existem 3 dispositivos legais basicamente sobre isso. Existe o SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, existe a Política Nacional de Assistência Social, que foi regulamentada pelo Decreto 7.053, e existe existe a resolução 109 de 2009, que tipifica os serviços socioassistenciais da assistência social, né? A partir desses dispositivos, a gente consegue concluir que Joinville tem todos esses equipamentos. E aí a gente pensa, olha, Joinville tem todos os equipamentos, Joinville está aplicando tudo que a lei diz e não está conseguindo resolver o problema. Não resolve o problema. Então esse é o ponto. Acho que a primeira pergunta que a gente tem que fazer é: existe uma cidade, existe uma experiência ao redor do Brasil que esteja conseguindo resolver o problema e não esteja aplicando a legislação federal? Existe, que é Chapecó. Chapecó, segundo esse próprio relatório do Tribunal de Contas, é um dos municípios que menos adere à política nacional de pessoas em situação de rua, né? E aí, qual que é basicamente o programa Mão Amiga, né? Que é o programa que resolveu a situação, né? Pra gente ter uma ideia, em 2022, Chapecó tinha 416 pessoas em situação de rua, segundo os dados oficiais da prefeitura. E em março de 2025, eles reduziram para 48.
ou seja, uma redução de 88%, enquanto todos os outros grandes municípios do Brasil aumentavam, todos não, né? Principalmente os do Sul e Sudeste, que são os mais afetados por isso. Então, o que Chapecó fez, né? E aí a gente foi investigar e é o programa Mão Amiga, né? Segundo o próprio João Rodrigues, né? Esse resultado, ele vem do internamento voluntário sistemático, né? O programa Mão Amiga, ele tem um fluxograma resumido em 3 etapas. Primeiro, internamento voluntário, desintoxicação, né? Então, você pega a pessoa, que é um dependente químico, seja no álcool, seja em uma droga ilícita, pega ele e vai desintoxicar num período que é determinado pelo próprio médico, né, que vai dar o laudo para internação, né? Para que você tenha a internação involuntária, você precisa que um médico dê esse laudo, né, para que possibilite essa internação, né? E depois você tem que notificar o MP em 72 horas ainda. Então é um processo bem complicado, mas que foi feito em Chapecó. Eles já internaram mais de 290 pessoas desde 2022. O segundo encaminhamento é o encaminhamento para comunidades terapêuticas, né? Depois que a pessoa é desintoxicada, ela segue para comunidades terapêuticas para acabar o seu tratamento. Após, né, o seu tratamento, a terceira etapa é o final, né? Então é um programa que tem começo, meio e fim. E qual que é o fim? É reinserir essa pessoa na vida comum, na vida cotidiana, através do trabalho, né? Então Chapecó tem programas de trabalho lá e eles inserem esses moradores de rua novamente na sociedade através do trabalho, né? E foi isso que Chapecó fez, né? De maneira geral, eles têm outras ações também sendo realizadas, mas acredito que o programa Mão Amiga seja o centro da resolução desse problema. E por ter essa estatística tão significante que a gente consegue enxergar aqui no índice de gravidade de pessoas em situação de rua, que a gente formulou dentro do relatório, a gente tem que levar isso em consideração e eu acredito que deva ser um modelo replicado não só por Joinville, mas por todas as cidades, obviamente adequadas aos seus devidos contextos locais ali. Vereador, uma pergunta que pode surgir ao ouvinte, né? A pergunta que pode surgir para o ouvinte nesse momento é o seguinte: nós temos Joinville com 43 bairros, mais o distrito industrial, temos mais de 600 mil habitantes. Chapecó, o último censo estava dando aqui 270, né? 260 mil pessoas, quase 270, né? Menos de 300 mil, enfim. Salvadas as devidas proporções, o senhor acredita que Joinville teria o mesmo êxito, o mesmo sucesso a implementar um programa parecido como o Mão Amiga, né? Que acontece em Chapecó, aqui em Joinville, mas com essas características diferentes, né? Da questão geográfica, questão populacional e tudo mais, ou seja, se pensou nisso também, porque hoje a reclamação dos moradores nós temos moradores em situação de rua, inclusive circulando em Piraberaba, por exemplo, né? Como a gente já recebeu aqui, olha, tem foto aqui de moradores furtando, pessoas em situação de rua com furtos em Piraberaba. E você tem no Bucarim, quer dizer, a cidade é muito dispersa, ampla. O que a gente pode comentar sobre isso? É possível ter os mesmos resultados? Veja, se é possível a gente ter essa redução de 88%, eu acho que só o futuro vai dizer, principalmente se realmente esse modelo de Chapecó for aplicado aqui na cidade. Mas eu acho que sim, dá para ter uma redução muito significativa. Claro, né? A gente tem algumas características aqui muito peculiares, né? Joinville, além de ser a maior cidade do estado, ela tá entre duas capitais, né? Ela tá entre Florianópolis e Curitiba. Então é uma cidade e tá do lado da BR-101, né? Diferente de Chapecó, que tá muito lá para dentro do estado, muito lá pro oeste do estado. Então é uma situação muito diferente. Aqui a gente tem, além dos moradores de rua fixos, a gente tem também os andarilhos, né? Que só utilizam a cidade como passagem para ir para outros locais, seja para praia, seja para outro lugar do litoral catarinense, seja até mais lá para o Rio Grande do Sul. Então as pessoas utilizam Joinville como passagem. Então, claro, Joinville tem as suas peculiaridades, tem seus contextos locais, mas eu acredito que o programa Mão Amigo ele desenvolveu um modelo que ele é muito pragmático, né? Ele olha o problema de maneira muito pragmática e resolve, né? Eu acho que é esse ímpeto de resolução do problema e não da simples aplicação da legislação que o gestor público deve ter, né? Ao invés de a gente só falar, olha, a gente está aplicando a lei, a gente está aplicando o que a lei diz, a gente fala, não, como vamos resolver o problema?
E eu acredito que esse modelo seja o que realmente vai reduzir o problema, o que realmente vai resolver o problema, nem que não seja na mesma proporção de Chapecó, mas na proporção que Joinville precisa, né, para que a gente consiga, pelo menos, assim, eu moro do lado do restaurante popular, né, então... No Bocarém ali, isso. E então, assim, eu vivo na pele esse problema, né? Minha noiva, eu sempre digo, não pode sair na rua de noite, né? Porque a situação é complicada, né? Essas pessoas, elas são escravas da droga, escravas do álcool, e elas furtam, elas roubam, existe casos de homicídios diante disso, né? Então, assim, eu acredito que o programa Amiga, e a conclusão que não só eu tive, mas também todos os membros da comissão especial tiveram, e que está descrita aqui no relatório, que é a resolução do problema. Aí, tem que testar, né? Exatamente. O vereador William Tonesi, do PL, apresentou um contraponto em relação ao relatório apresentado pela comissão e nós vamos ouvi-lo agora. Eu gostaria de lembrar inicialmente que essa comissão especial sobre a questão dos moradores de rua, ela foi inicialmente proposta em função que naquela época nós estávamos pedindo uma CPI para nós investigarmos aonde o dinheiro do cidadão joinvilense estava sendo aplicado. Porque tínhamos diversas denúncias de irregularidades na ONG e na aplicação dos recursos. Então nós fizemos esse pedido de CPI. A comissão especial foi criada e lá na época eles disseram que iriam apurar essas irregularidades. E esse relatório, ele é completamente bagunçado, não apurou absolutamente nada da onde foi aplicado esses recursos. Nós não sabemos quanto custa o restaurante popular na questão dos moradores de rua. Nós não sabemos quanto custam as casas de passagem na questão dos moradores de rua. Nós não sabemos se realmente houve irregularidades na aplicação dos recursos da ONG. Então, só por isso, eu já sou contra esse relatório que foi apresentado. Mas tem outras questões aqui que, para mim, são descabidas e eu vou falar para vocês. Em determinado trecho do relatório, ele diz assim: dificuldades gerais. Inexistência de dados consolidados, atualizados sobre origem, histórico, perfil social das pessoas em situação de rua no município. E depois, ele utiliza dados, que ele diz que são difíceis de se obter, para fazer um malabarismo estatístico, dizendo que Joinville, a gravidade da situação dos moradores de rua é baixa. Isso é absurdo. Isso é tirar sarro com a cara do cidadão joinvilense. E aí, ele diz ainda que Joinville é destaque nacional por ser o único município que implementou em sua totalidade o serviço da política federal, um feito notório. Isso está escrito no relatório. Então, por isso, essas são uma das várias críticas que tem com esse relatório que foi apresentado pela comissão especial. Vereador Matheus, o vereador William está se referindo ao relatório, né? Entregue recentemente pela comissão, né? Qual é a posição do vereador em relação a esses pontos apresentados ali? Olha, inclusive, assim, a comissão especial, ela foi aberta por um membro do PL, né? O projeto de resolução, ele foi aberto, né, por um membro do PL, né, o Brandel Júnior, na tentativa de investigar. Na comissão, um dos membros era também um membro do PL, que está na mesma bancada aí do vereador William Tonesi. Então, assim, todos eles, né, dentro ali da investigação que a gente estava sendo feita, diferente do William Tonesi, né, que foi na primeira sessão, ele foi na primeira sessão da comissão especial, a sessão de abertura, para ir lá fazer o seu barulho, né, para ganhar seus likes, não para fazer um trabalho sério. O trabalho sério é isso aqui, galera: 206 páginas de relatório, 60 dias de investigação, de trabalho, de viagens, de diligência. Esse trabalho sério é isso aqui. Não é ir no primeiro dia da comissão especial e no último dia da comissão especial só para fazer barulho. Ele nem leu o relatório. Eu desafiei ele para apresentar qual que era o malabarismo retórico que tinha aqui no índice de gravidade. Ele não conseguiu, né? Não conseguiu porque não tem, né? Obviamente o índice pode ser ajustado, como por exemplo, ali a gente deu uma nomenclatura de gravidade baixa para a situação de Joinville. Gente, pelo amor de Deus, obviamente isso aqui é só uma questão de nomenclatura que a gente deu pro índice. A gente pode ajustar a questão da nomenclatura. A questão aqui é o resultado, que foi o 2,9 que deu no índice. Isso não significa que Joinville está bem. Muito pelo contrário. O índice, ele deixa muito claro quem que é o outlier, quem que realmente trouxe resultados. É Chapecó, né? E aí depois ele fala que, não, porque eu falo que Joinville se destacou nacionalmente. Como é que isso pode ser entendido como um elogio? Porque o destaque é uma simples análise objetiva. Se você se destaca em alguma coisa, você se destacou. É simples. Eu não estou falando que você está fazendo um bem por isso, né? Se você é um assassino e você se destacou sendo um assassino, você se destacou, mas você não é uma pessoa boa por isso, né? Inclusive, nesse trecho em que eu falo que Joinville é destaque, eu prossigo falando: isso não deve levar a uma análise autocongratulatória.
Porque, como eu disse anteriormente, o gestor público ele não pode apenas aplicar a lei, ele deve ter em mente resolver o problema. Ou seja, esse destaque nacional pela aplicação da lei não deve levar a uma análise autocongratulatória, né? Então, e sobre a AMINC ali, né, a gente analisou os mais de 5.000 documentos, né? Os membros da comissão, todos os membros investigaram, a gente não achou irregularidades, a gente achou irregularidades no sentido de ineficiências que o serviço estava sendo, da forma que o serviço estava sendo executado. Isso tudo está explicitado aqui, inclusive nas 38 recomendações que os membros da comissão especial trouxeram, né? Então, isso tudo foi investigado. Isso tudo vem investigado e, de novo, com um membro do PL da comissão, o instrutor Lucas, né? Então, assim, é isso. Assim, eu acho que essa é a grande diferença que a gente pode ver. Um trabalho sério, relatório aqui e simplesmente falação para ganhar likes. Vereador, nosso tempo está terminando, mas deixa eu só registrar a participação do ouvinte aqui. O ouvinte até diz o seguinte, olha, de fato, Joinville é muito horizontal, a dinâmica é totalmente diferente de Chapecó, cidade longínqua, fria, tem uma característica da cidade também. O outro ouvinte questiona aqui que é o seguinte, ó, a pergunta dela para a gente finalizar: quando vão colocar em prática todas essas ações? E aí é importante a gente explicar para o ouvinte agora que o relatório é encaminhado para o executivo, então tem um tempo aí de adaptação, enfim, de conhecimento do relatório, é isso, né? Perfeito, isso é. O relatório ele serve basicamente como uma forma da gente investigar o problema e apresentar sugestões para o governo municipal. Então agora cabe a eles adotarem ou não esse modelo, adotarem as sugestões que foram analisadas aqui. E não só o governo municipal, né? Porque a gente está pretendendo levar isso até Brasília, né? Eu já estou em contato, por exemplo, com o deputado Kim Kataguiri, que já analisou o relatório, né? Ele já leu as considerações finais e a gente deve levar isso para Brasília com os deputados aqui de Santa Catarina também. A gente deve ter uma reunião em breve lá em Brasília para tentar alterar a legislação federal, né? Porque isso é um dos grandes empecilhos para a resolução desse problema, né? E então é isso, assim, a gente tem que replicar esse modelo não só aqui na cidade, mas em todo o Brasil. Eu acredito que Joinville pode ser o pontapé para isso. Vereador, obrigado pelo bate-papo. A gente vai voltar a atualizar esse tema que é importante, necessário, atual para a cidade de Joinville. Boa quinta-feira, até a próxima oportunidade. Agradeço demais o convite, agradeço a todos os ouvintes e é isso, galera. Vamos para cima.